Bíblias em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, nós vamos ler do verso 7 até o verso 25. Vai ser um texto um pouquinho mais extenso, mas é um texto extremamente poderoso. Meu desafio aqui é compilar esses versículos em 40, 50 minutos. Mas Deus há de nos dar graça. Amém. Romanos 7, do 7 ao 25. Eu vou ler, minha tradução está na Nova Almeida e atualizada. Diz assim a palavra de Deus: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que, sem a lei, eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos o Senhor pela leitura da Tua Palavra, agradecemos por estarmos aqui na Tua casa, e eu peço agora, Pai, para que o Teu Santo Espírito revele a Tua vontade ao nosso coração, que o Senhor nos mostre aquilo que a Tua mensagem está dizendo, Pai, aquilo que a Tua Palavra está falando, que possamos aplicá-la, que possamos ter conhecimento profundamente teológico a respeito disso aqui, para que dessa forma a gente possa Te glorificar. Abre os nossos olhos, abre os olhos do nosso coração e nos ajuda a confiar em Ti. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.
Bom, como é de costume, eu vou primeiramente me dirigir aqui às crianças, então ao Lucas, ao Benício, ao Vicente, ao Henrique, desculpe, ao Henrique. Vou me dirigir a todos vocês, eu vou contar uma historinha, como eu contei da última vez. Eu vou contar uma história para vocês aqui, para ilustrar bem o que a gente tá lendo. E a história que eu vou contar, presta atenção. A história que eu vou contar chama-se Pedrinho e a Caixa de Botões. Pedrinho era um menino muito curioso. Um dia ele foi visitar sua vovó e ela disse assim: Pedrinho, você pode brincar pela casa inteira, só não abra aquela caixinha azul em cima da estante. Combinado? Pedrinho olhou a caixinha e nem sabia que ela existia antes daquela ordem. Mas agora era como se ela estivesse brilhando. O que será que tem ali dentro? Pensou Pedrinho. Durante um tempo ele tentou ignorar. Brincou com os carrinhos, com os livros, com o gato da vovó, mas aquela caixinha azul parecia chamar o seu nome. Até que ele não aguentou, subiu numa cadeira, pegou a caixinha e abriu. Era só uma caixinha de botões coloridos, mas quando ele abriu, deixou cair tudo no chão e quebrou a tampa da caixinha. A vovó veio correndo: Pedrinho! Ele ficou com vergonha e disse: Vovó, eu queria muito te obedecer, mas parecia que alguma coisa dentro de mim queria fazer o contrário. A vovó então se abaixou, abraçou o Pedrinho e disse: Isso que você sentiu, Pedrinho, acontece com todo mundo. Às vezes a gente sabe o que é certo, mas tem uma força dentro da gente querendo fazer o errado. Pedrinho olhou com lágrimas nos olhos: Vovó, como é que a gente vence essa força? Ela respondeu: Sozinhos a gente não consegue, mas Jesus veio justamente por isso. Ele nos perdoa quando erramos e Ele nos dá força para escolher o bem, mesmo quando parece difícil. Essa é a história de Pedrinho e essa é a imagem que vocês vão ter que colorir hoje. Assim como Pedrinho, muitas vezes vocês vão ter dificuldade de obedecer, mas Jesus Cristo vai dar força nessa caminhada, para a honra e glória dele e para a paz dos pais. Amém? Bom, agora aos adultos, a história é um pouco mais complicada que a do Pedrinho. Deixa eu só voltar aqui ao texto. Bom, vamos recapitular um pouquinho o que nós viemos estudando ao longo desses domingos. É importante a gente contextualizar, mas brevemente, a gente está estudando a carta aos Romanos, né, e a carta aos Romanos, ela traz um aprofundamento teológico a respeito do pecado, a respeito da justificação e a respeito da santificação. Do capítulo 1 até o capítulo 3, mais ou menos, a gente viu a universalidade, a gente aprendeu sobre a universalidade do pecado, né, como o pecado abordou toda a humanidade. Do capítulo 3 até o capítulo 5, a gente viu como é que o ser humano pode ser justificado pela fé e não pela guarda das obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. E agora Paulo ele começa uma nova sessão a partir do capítulo 6 sobre a questão da santificação, ou seja, como é que a nossa vida se dá após esse processo de justificação, de chamado pela fé. E Paulo, ele fala no capítulo 6 sobre nós não estarmos mais sobre o domínio da lei, aliás, domínio do pecado. Nós não estamos mais sobre o domínio do pecado, o pecado não mais domina a nossa vontade, mas nós podemos hoje, sim, dizer não ao pecado, graças à obra de Jesus Cristo. E Paulo depois inicia esse capítulo 7 falando que, uma vez que estamos libertos do pecado, também estamos libertos do domínio da lei.
E isso é um ponto importante, porque quando Paulo inicia esse capítulo, corroborando e complementando com todos os outros versículos que nós lemos, inclusive no domingo passado, a respeito da lei, o judeu recém-convertido que está ouvindo aquilo, ele vai ficar angustiado. Ele vai pensar, como assim libertos da lei? A lei não é boa? A lei não é um mandamento para a vida? Por que então essa denotação negativa? Por que então eu penso que a lei ela é ruim? E aí Paulo, ele faz aqui uma explicação do verso 7 até mais ou menos o verso 14, sobre como a lei é boa. E ele diz isso, né? Que diremos então? Que a lei é pecado? De maneira nenhuma, de modo nenhum, né? Ou seja, ele está querendo enfatizar para aquele público, principalmente os judeus, que a lei não é ruim, que a lei é boa, que a lei é santa, que a lei é justa. Mas Paulo, ele vai trazer um outro aspecto. O que de fato é ruim então? A lei é boa, é santa e justa. O que é ruim é o pecado que habita em nós. E a lei, ela traz à tona o pecado que habita em nós. E é aqui que Paulo, ele vai começar a descrever certas situações, né? Sobre como há uma militância entre, né, dentro da gente, como nós muitas vezes queremos fazer aquilo que é bom, que é santo, que é justo, que é honesto, que é amável diante do Senhor, mas existe uma outra lei que reside em nós, que é o pecado, e que luta contra essa vontade. Como é que a gente consegue lidar com esse contexto? É sobre isso que a gente vai meditar, e só trazendo um pouco da estrutura do que eu pensei para essa mensagem. Eu pensei em 3 pontos. Então, primeiro ponto, a gente vai trazer um aspecto de hermenêutica. Fala, Caio, que palavra bonita, né? Mas eu não entendo isso aí não que você está falando. Hermenêutica basicamente é o estudo da interpretação das Escrituras. Então a gente precisa saber interpretar, primeiro ponto, de quem que Paulo está falando aqui. Será que Paulo está falando de uma pessoa que ainda não é cristã? Ou será que Paulo está descrevendo uma pessoa que já é verdadeiramente cristã, que conhece Jesus Cristo e está passando por batalhas aqui? Né? Esse é um primeiro ponto, a gente precisa saber de quem que Paulo está falando. Segundo ponto, a gente, através dessa base hermenêutica, né, dessa interpretação, a gente vai entender o que Paulo está enfatizando. Então já é um estudo um pouco mais teológico. O que Paulo está querendo passar como base teológica para aplicação aos nossos corações? E terceiro, o que Paulo espera do seu público através dessa interpretação, dessa enfatização? Aí é um conselho um pouco mais pastoral, para que a gente consiga de fato lidar, né, e melhorar os nossos caminhos, né, diante da palavra de Deus. Tá? Então, a gente vai trazer esses 3 pontos. Primeiro, hermenêutica, de quem Paulo está falando. Segundo, teológica, o que Paulo está enfatizando. E terceiro, pastoral, como é que a gente aplica a palavra de Deus na prática, né, para o nosso dia a dia. Tá bom? Bom, então vamos lá, a primeira parte aqui da mensagem, de quem que Paulo ele está falando, né? Existe um debate, e esse debate ele é um debate de milênios já, de que esse texto ele pode estar falando de uma pessoa não crente, como ele pode estar falando de uma pessoa crente, cristã, verdadeiramente cristã. E existem pessoas, teólogos muito bons que defendem a linha de que Paulo está descrevendo a experiência de um não cristão, como existem também teólogos e estudiosos muito bons que defendem a linha de que Paulo está falando sim de uma pessoa verdadeiramente cristã. Mas e aí? Né? Como é que a gente vai interpretar? Então, eu trouxe aqui 3 argumentos de cada lado para a gente tentar entender de quem Paulo está falando e qual que é a linha que a gente vai seguir aqui.
Antes de mais nada, eu já tinha conversado com o Tiago, né, até para não ter nenhuma discórdia entre eu e o pastor da igreja, senão vai ficar feio, né? Mas enfim, mas vamos lá. De quem que Paulo está falando? De um debate onde há a descrição de um cristão ou onde é um descrente que está trazendo aqui a sua experiência? Bom, primeiro argumento para quem lê que Paulo está falando de uma pessoa que é não cristã é o argumento da estrutura. Afinal de contas, do verso 14 até o verso 25 aqui, Paulo, ele traz uma estrutura em um ambiente totalmente egocêntrico. Você vê Paulo toda vez aqui falando, eu quero fazer, mas eu não consigo. Eu sou vendido à escravidão. Eu. Em todo momento, do verso 14 até o verso 25, Paulo está trazendo à luz somente o seu ego. E ego aqui não é a questão, né, da gente se achar melhor que o outro, não é isso. Mas é o ambiente interior. Enquanto que no capítulo 8, Paulo ele sai desse ambiente egocêntrico e vai para o ambiente do espírito. Então, para quem acredita que Paulo está falando, descrevendo de uma pessoa não cristã, esse é um primeiro ponto. A estrutura do texto mostra que Paulo diz que ele está falando de uma pessoa que é derrotada, que fala somente dela, mas no capítulo 8 vai falar sobre a força do Espírito. Então esse é um primeiro argumento. O segundo argumento é o tom da escrita de Paulo. Paulo fala aqui, vendido à escravidão do pecado. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está diante de mim. Um tom de derrota. Então, para aqueles que argumentam que é uma experiência de um não cristão, eles se baseiam também na tonalidade. Como assim um crente que não consegue vencer o seu pecado? Como assim um crente que está vendido à escravidão do pecado? Como assim um crente derrotado diante do pecado? E o terceiro argumento é o argumento da linguagem. Expressões muito fortes, como lá 7,14, onde diz, eu sou carnal, porque bem sabemos que a lei é espiritual, porém eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. 7,15 também, ele fala muito forte, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então são expressões, uma linguagem, onde mostra que aquela pessoa, ela está vendida ao pecado, ela está presa ao pecado. Então, temos aqui, de um lado do debate, aqueles que creem que Paulo está descrevendo um não cristão, e eles usam esses três argumentos, de estrutura, de tonalidade e de linguagem. Até aqui tudo bem? Por outro lado, nós temos aqueles que creem que sim, Paulo, ele está falando da vida cristã, de um verdadeiro crente. E aí, o primeiro argumento que ele vai falar aqui é sobre linguagem. E lá no capítulo 7, 22, ele diz o seguinte: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ora, quem é que tem prazer na lei de Deus? O crente. Porque em próprio Romanos, capítulo 2 e capítulo 3, Paulo vai descrever a posição do ímpio. O ímpio odeia tudo aquilo que é a revelação de Deus. Ora, se ele odeia tudo aquilo que é a revelação de Deus, como pode então um ímpio dizer, eu tenho prazer na lei de Deus? Então, um primeiro argumento para aquele que acredita que de fato o texto está falando sobre um cristão. Argumento de linguagem. O segundo argumento é a estrutura do texto. Há uma mudança verbal do verso
6 até mais ou menos ali, do verso 7 até mais ou menos o verso 13, do capítulo 7 aqui, Paulo ele está se referindo a um passado, né? Como é que a lei se dava, como é que o pecado se dava, mas sempre num verbo passado. Do verso 14 até o 25, ele traz um verbo presente. Como é que eu sou agora? Não faria muito sentido Paulo trazer o aspecto eu, do verso 14 até o verso 25, onde ele fala, né? Eu sou assim, eu faço isso, eu tento fazer aquilo, que é o verbo presente, tentando remeter ao passado. Não faz muito sentido. Então, para aqueles que acreditam que Paulo está falando sobre a experiência cristã, também temos o argumento de estrutura do texto. E terceiro, o tom do texto. Nós temos lá no verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ora, aqui há um tom de vitória, né? Há um tom de vitória. Quem é que pode dizer graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor? Só pode ser um crente, só pode ser um cristão. Não é possível um ímpio ou um judeu, por exemplo, que ainda não tinha se convertido, dar graças a Deus por causa de Jesus Cristo. Então, nós temos esse debate. Ora, por um lado, aqueles que acreditam de que Paulo está falando de um não cristão, tonalidade, linguagem, estrutura. Por um outro lado, aqueles que acreditam que Paulo está falando de um crente, tonalidade, linguagem, estrutura. Pô, Caio, agora você pegou pesado, né? Era para facilitar o negócio aqui, era para você dar luz, e você está complicando ainda mais. E aí, o que eu faço? Eu jogo dados e escolho um? Bom, acho que o importante é o seguinte, gente. Primeira lição que fica aqui. Toda vez que a gente se deparar com um texto que ele é difícil e que muitas vezes pode ter algum tipo de posição contraditória dentro da própria igreja, é importante a gente saber o que o resto das Escrituras nos diz, para dar luz sobre aquele texto, né? Então, vão ter textos difíceis como esse, mas e aí, o que o restante das Escrituras nos diz a respeito dessa experiência que Paulo está descrevendo? Será que o restante das Escrituras vai nos dizer que, de fato, Paulo está descrevendo uma pessoa não cristã? Ou se de fato Paulo está descrevendo uma pessoa cristã, verdadeiramente convertida, passando por um processo de santificação? E aí a gente começa a navegar um pouquinho então para a gente entender qual que é a posição que a gente vai tomar aqui, tá bom? E a primeira pergunta que eu faço a vocês é: como os judeus, eles se enxergavam diante da lei? Porque assim, os pagãos, os ímpios, se enxergam diante da lei, ora, para mim eu faço aquilo que eu quero e está tudo certo, né? Mas como que os judeus se enxergavam diante da lei? Vamos trazer à tona aqui a história, por exemplo, do jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e fala: mestre, bom mestre, né? O que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? E aí Jesus diz, né? Ora, cumpre os mandamentos. Não roube, não mate, honra teu pai e tua mãe. E aí ele fala, o que o jovem rico diz? Eu só nota 10. Isso aí eu fiz, ó, tranquilo, passei. Fui o primeiro da minha sala. Cumpri tudo, absolutamente tudo. Ora, me parece então que há uma pequena divergência aqui de um judeu reconhecer de fato que ele é um miserável diante da lei. Essa é uma primeira passagem. Segunda passagem que a gente pode entender, como é que Paulo, por exemplo, se enxergava diante da lei. Lá em Filipenses, capítulo 3, o verso 6, Paulo dizia que ele era irrepreensível diante da lei.
Quanta arrogância, né? Se colocar diante da lei, de todos os mandamentos morais de Deus e dizer: sou irrepreensível. Irrepreensível. Como é que uma pessoa dessa pode gritar: miserável homem que sou? Difícil também. Segundo ponto, vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 5, verso 17. Gálatas, capítulo 5, verso 17, vai dizer o seguinte: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. Então, olha o que Paulo está descrevendo aqui em Gálatas. Porque há uma luta da carne contra o Espírito. O Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Ora, esse texto aqui está bem parecido com o que Paulo está descrevendo. E Paulo está escrevendo esse texto aos Gálatas a cristãos. A cristãos na igreja de Gálatas. Ou seja, ele está dizendo: há uma guerra dentro de vocês. A carne milita contra o espírito milita contra a carne, para que vocês não façam aquilo que vocês desejam fazer. Me parece aqui, então, que Paulo também está descrevendo, de fato, a experiência de um cristão verdadeiro. Gálatas 1, para a liberdade, Gálatas 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, pois permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Ou seja, é possível que um cristão verdadeiro, genuíno, convicto de que Jesus Cristo é o seu Senhor, pode em algum momento da sua vida, do seu processo de santificação, se colocar novamente debaixo de um jugo de escravidão. É o que Paulo está dizendo aqui. Ou seja, é perceptível que Paulo, no capítulo 7 de Romanos, está tratando de um crente e não de um descrente. Então, a partir desse ponto, a partir desse momento que a gente entende que Paulo está descrevendo a vida de um verdadeiro cristão, agora a gente pode se aprofundar um pouco mais e saber o que Paulo está dando ênfase nesse texto. E isso aqui é extremamente importante porque isso corrobora com toda a estrutura da carta de Romanos. Primeiro, a pessoa ela entende que ela é pecadora. Depois ela entende que ela precisa de uma justificação através da fé em Cristo Jesus. Depois ela vai passar por um processo de santificação. E esse processo de santificação, ele é uma guerra até que Cristo volte. Esse é um ponto importante. Bom, vamos então ao segundo ponto. O que Paulo está tentando enfatizar? Antes de entrar no texto aqui, eu vou começar a expor o texto do verso 7 até o verso 25, eu quero fazer um breve disclaimer para que vocês entendam por que Paulo montou essa estrutura. Lembrem-se que Paulo, ele estava falando para um público judeu que era um público novo convertido, certo? E Paulo, ele traz vários aspectos difíceis da lei. Ele bate na lei, de certa forma. Muitos daqueles opositores, vamos imaginar aqui os opositores de Paulo, que seriam os judeus, poderiam dizer assim para ele: Paulo, você diz que nós devemos ficar livres do domínio da lei, certo? Devemos desprezar a lei?
Mas veja o que a sua pregação tem feito com as igrejas que você tem passado. Olhe para a igreja de Corintos. Um monte de crente carnal, um monte de crente entrando em discórdia. Há cristão ali que adultera até com a madrasta. Olha o que a sua pregação tem feito, Paulo. Veja a igreja de Laodiceia, que depois vai ser chamada de coxa, de cega. É de fato isso que a sua pregação pela graça traz? É esse o fruto que você está dizendo que a igreja vai frutificar através da sua pregação pela graça? Um opositor de Paulo poderia pensar: pregue a lei, diga a eles que eles são pecadores, que eles precisam não roubar, não matar, não mentir, e você vai ver como a igreja vai se tornar santa. Porque na cabeça do judeu deveria se guardar a lei, e era muito comum. É só você imaginar a história do jovem rico. Ele achava que ele cumpria toda a lei. Porém, imaginando esse opositor que poderia acusar Paulo sobre isso, Paulo chega no ápice do seu praticamente dilema entre graça e lei e pecado, explicando como é que um cristão verdadeiro tem que lidar com a lei e com o pecado. Como é que ele lida com isso no dia a dia. Então Paulo não fez isso aqui simplesmente de maneira despretensiosa, muito pelo contrário, ele fez pensando numa estrutura. E é importante que a gente entenda agora o que Paulo está enfatizando. Primeiro ponto que eu quero deixar claro: Paulo não mais começa a enfatizar o aspecto negativo da lei, mas ele começa a enfatizar o quanto o pecado ele é destruidor. E aí ele começa a trazer novamente o quanto a lei é boa e necessária para a gente entender o quanto o pecado pode nos colocar de joelhos se não estivermos debaixo da submissão de Cristo. Bom, verso 7. Primeiro ponto: o pecado ele nos deixa míopes diante da nossa percepção dos nossos desejos malignos. Esse é um primeiro ponto que eu quero trazer a respeito do pecado. Verso 7 vai dizer o seguinte: que diremos então que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, a não ser por intermédio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. Então, primeiro ponto, o pecado, ele tapa a nossa visão de quem nós verdadeiramente somos, a percepção de nós mesmos. Ele nos deixa míope. É como se a gente não conseguisse enxergar quem de fato nós somos. E aí, um aspecto positivo da lei: a lei é boa para fazer enxergar quem você é de fato. Porque aqui, Paulo ele diz: eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito para mim, não cobice. Então, esse é um primeiro aspecto maligno do pecado. O pecado ele tapa a sua vista para enxergar de fato quem você é. Já reparou que você é muito mais craque em enxergar o pecado do outro do que o seu próprio pecado? Você consegue enxergar o erro do outro, facilmente. Nossa, o Tiago ele é meio preguiçoso às vezes, viu? Preguiçoso, mas eu aqui acordando 11 horas da manhã. Nossa, a Gisele ela é meio turrona, né? Teimosa. Eu acho que eu vou lá falar com ela, que ela precisa se converter.
E eu não querendo ouvir os conselhos dos meus irmãos. A gente é craque em enxergar o erro do outro, mas os nossos, a gente custa a perceber. O pecado, ele faz isso. E é por isso que a lei é boa. Porque a lei acorda. Ei, você que está apontando o dedo, você que acusa o seu irmão, você quer tirar a trave do olho do seu irmão, mas tem trave no seu também, cara. A lei, ela ajuda a enxergar o pecado que há em nós. E o pecado que é maligno, ele nos torna míopes, referente à nossa própria percepção. Segundo ponto que o pecado faz. O pecado, ele gera corrupções ou concupiscências. Verso 8 vai dizer assim: mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Todo tipo de cobiça, todo tipo de concupiscência. Quando nós estudamos a carta de Tiago, lá em Tiago capítulo 1, ele diz que, ora, ninguém pode dizer que é tentado por Deus, porque Deus não pode tentar a ninguém. Vocês são tentados pelos próprios maus desejos que habitam em vocês. Foi o que o próprio Tiagão trouxe na escola dominical. O trabalho do diabo é super fácil, ele não precisa... Às vezes o diabo está sentado aqui, ele olha umas atitudes nossas que eu acho que ele deve pensar, meu Deus, ele não precisa nem, às vezes ele não precisa fazer nada. Às vezes não, acho que muitas vezes ele não precisa fazer nada. Porque nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Lá em Gálatas 5:24 vai dizer: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Porque é isso que o pecado gera. Ele gera corrupção, ele gera concupiscência. Foi isso que aconteceu lá no Éden. Gerou-se a cobiça. E a cobiça levou o ato do quê? De comer o fruto que não deveria ser comido. O pecado gera a corrupção. Terceiro ponto. O pecado, ele invalida a utilidade da lei. O pecado, ele invalida a utilidade da lei. Verso 10 vai dizer o seguinte: e verifiquei que o mandamento que me havia sido para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte. Lá em Gálatas 3:21 vai dizer: a lei não é contrária às promessas de Deus. Ou seja, a lei é boa, o mandamento é bom, o mandamento é para a vida. Quantas vezes Deus virava para Israel e falava: cumpre isso e vocês viverão, vocês terão vida boa, vocês terão vida plena. Mas o que acontecia com o povo? Ia lá e pecava. Porque é isso que o pecado faz. Ele anula a utilidade da lei. Não é a lei que é ruim, é o pecado que habita em nós que anula a utilidade e a veracidade da lei. A lei, ela é doce, mas o pecado faz a gente cuspir até o mel mais adocicado da nossa boca. Ela torna a lei amarga. É isso que o pecado faz. Quarto ponto, o pecado ainda tem força sobre nós. O pecado ainda tem força sobre nós. Verso 14 ao verso 19. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, este faço.
Repara que aqui, Paulo, diversas vezes ele vai dizer sobre o pecado que habita em mim, o pecado que reside em mim, o pecado que mora em mim. E isso é um ponto extremamente importante. O pecado, ele continua residindo em cada um de nós, mesmo depois de nós termos sido convertidos pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo crendo em Cristo, o pecado continua habitando em nosso coração. Não pense você que o pecado é um mero visitante. Ele chega de vez em quando, aí ele faz alguma coisa, você erra e tal, depois ele sai. Não, o pecado ele mora em você, e ele vai residir em você, até que você morra e ressurja com Cristo, no último dia. Ou até que Cristo venha. O pecado ele continua residindo em nós. Lá em Gálatas 5,17, onde nós lemos, fala, a carne milita contra o Espírito. O pecado continua ali, dizendo, não faz isso, faz aquilo que eu quero. Não faz o que o Espírito quer que você faça. Lá em 1 Coríntios, vai dizer, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. A própria luta de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, onde ele diz que ele esmurra o próprio corpo e reduz ele à escravidão para não fazer a vontade do pecado. Porque o pecado continua residindo no coração do ser humano, mesmo depois de crendo em Jesus Cristo. Quinto, o pecado, ele não é um mero acidente. Ele não é um mero acidente. Isso é um ponto também muito importante. Repara que aqui, Paulo, em nenhum momento ele falou sobre atos pecaminosos. Ele falou sobre o pecado. Ele nem falou sobre os pecados. Porque Paulo, ele não está querendo se referir a somente um ato, um hábito. E isso é importante, irmãos, até para as nossas confissões de pecado. A gente tem um momento aqui onde a gente fala, olha, vamos ter 60 segundos de oração para que você possa confessar o seu pecado. Muitas vezes, a gente pensa o seguinte, bom, essa semana, quantas vezes eu pequei? Deu umas vaciladas aí. Poderia ter sido nota 9, mas foi nota 7. Deu umas escorregadas. Pode ser que em algumas semanas você se acha até como o jovem rico. Não, olha, essa semana vai. Acordei cedo, orei. Mandei flores para minha esposa. Fui bonzinho no trabalho, não xinguei meu chefe, orei pela vida dele, inclusive. Nota 10 essa semana. Mas não é assim. Paulo não está falando sobre hábitos pecaminosos. Paulo está falando sobre a raiz de todo o mal que está no seu coração. Lembra do Salmo 51? Que Davi vai falar o seguinte: o pecado está sempre diante de mim. É disso que Paulo está falando aqui. Por isso as nossas confissões, elas precisam ser muito mais profundas do que meramente, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa os meus pecados. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou miserável. Jesus mesmo, quando ele vai aprofundar a lei para aqueles discípulos e os próprios fariseus que estavam ouvindo, vocês acham que é fácil dizer, ora, não adultere, vocês dizem, nunca adulterei? Pois eu digo a vocês, se vocês olharem para uma mulher com desejos concupisciosos, vocês já adulteraram. Vocês dizem, a lei diz, não matarás. Eu nunca matei. Pois eu digo, se você se irou contra o seu irmão
e o xingou, você já o matou. Jesus, ele eleva a régua da lei para dizer: você é pecador, sim. A raiz que está aí, ela é como se fosse uma droga. Então, até as nossas confissões, elas precisam mudar. Bom, vamos para o terceiro e último aspecto aqui. Estou quase chegando no final. E eu quero falar sobre 4 pontos. Do que Paulo nos fala, então, a partir do momento que nós tivemos uma interpretação hermenêutica de quem Paulo estava falando. Segundo ponto, uma interpretação teológica, né, a respeito do pecado, do que Paulo está enfatizando nesse texto. E agora o aspecto pastoral. Primeiro ponto. Mesmo depois de convertidos, a gente precisa de Cristo. A gente continua precisando de Cristo. Verso 24, verso 25. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne eu sou escravo da lei do pecado. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, ele vai dizer: Cristo, ele foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Cristo, ele não é só a porta para a salvação, ele é o caminho da salvação. Então, mesmo depois que nós nos convertemos, a gente ainda continua precisando de Cristo todos os dias, por conta dessa guerra contra o pecado. A gente precisa recorrer à sua graça todos os dias. Segundo ponto, nós somos um poço de contradições. Um poço de contradições. Verso 15 vai dizer o seguinte: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Muitas vezes a gente quer fazer aquilo que é bom, e a gente prega a respeito daquilo que é bom, e a gente defende aquilo que é bom com unhas e dentes, mas aí a gente vai lá e erra. Em 1 minuto eu estou aconselhando o meu irmão, no outro minuto eu estou caindo no erro que eu aconselhei o meu irmão. Nós somos muitas vezes hipócritas. Mas Paulo, ele está querendo dizer isso justamente porque isso faz parte da jornada da vida cristã. Faz parte da jornada da vida cristã, muitas vezes a gente errar. Mas eu posso te dizer, meu irmão, isso é saudável, sabia? É saudável você reconhecer que você não é essa Coca-Cola toda. Que você não é a última bolacha do pacote. É saudável você... Eu me vejo muitas vezes assim, corrigindo os meus filhos. Não fique bravo, não fique nervoso. E eu mesmo estou nervoso e irado. Depois eu olho para mim mesmo e falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Como é que eu vou ensinar meu filho? Eu não tenho capacidade. Mas isso é saudável. Isso é saudável. Porque lembre-se, o jovem rico não conseguia enxergar isso nele. Lembra da parábola do publicano? Dizendo, batendo no peito: não sou como este pobre, miserável, pecador, Senhor. Por isso é saudável você reconhecer que você é culpado, que você tropeça, que você muitas vezes é um poço mesmo de contradição. Terceiro aspecto, o pecado não é a nossa identidade. Verso 20, ele vai dizer o seguinte: mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim.
Parece que Paulo está sendo meio esquizofrênico aqui, né? Duas pessoas residindo numa única pessoa. Paulo não está querendo dar aquela desculpa de tipo assim, às vezes você se ira com alguém, aí você fala umas palavras grosseiras, depois você vai pedir desculpa para aquela pessoa, você fala, não, desculpa, viu, Robert, eu estava com a cabeça assim, difícil, mas eu não sou desse jeito não, tá? Eu sou gente boa. Aí você fala, como você não é desse jeito? Você foi desse jeito. Você é assim. Paulo, ele não está querendo colocar essa desculpa. Paulo, ele simplesmente está querendo falar que ele não se identifica com o pecado. Por isso que não existe cristão gay. Por isso que não existe cristão que adultera, que é um adúltero. Por isso que não existe cristão ladrão. Não existe.